Bem, pessoal, então vamos dar continuidade às nossas dicas aqui, né? Essa 1 hora de dicas sobre direito empresarial para você que está realizando a prova do exame de ordem, né? Então, no bloco anterior, a gente falou que são 5 questões geralmente que caem, eu falei os assuntos que geralmente são cobrados e eu estava dando as dicas aí dos principais assuntos, né? Além desses principais assuntos que eu falei um pouquinho de direito societário, falimentado, essa parte geral aqui dos títulos de crédito, contrato, propriedade industrial, como está aqui no slide, né? Você tem que tomar cuidado com um assunto recente, um tema recente de grande relevância, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Por quê, André? Porque é um assunto muito novo e é um assunto que causou muito impacto, era um instituto que há muito tempo estava sendo reclamado pela doutrina e pelos operadores do direito empresarial. Então a tendência é que não só para a prova do OAB, para qualquer concurso que você for fazer que vai cair empresarial, você tem que tomar cuidado com a EIRELI. Porque, ou EIRELI, chame como quiser a sigla, né? EIRELI ou EIRELI, é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Porque a tendência é que as bancas comecem a cobrar esse assunto, por ser um assunto muito novo e por ser um assunto de muita relevância na prática, né? Então, já caiu, inclusive, numa das últimas provas da OAB de Direito Empresarial, caiu uma questão sobre EIRELI, e não se espante se cair de novo, porque a tendência é que esse assunto seja cobrado não só nessa prova da OAB, como eu disse, mas em qualquer prova que você for fazer hoje de Direito Empresarial, você tem que tomar cuidado com esse assunto. André, onde é que está isso no Código Civil? Está no artigo 980-A do Código Civil. Você tem o artigo 980-A caput, que define, e você tem 6 parágrafos tratando disso. Na verdade, só 5, porque um parágrafo foi vetado, o parágrafo 4º. Né? Então você vai ver lá, o que é a empresa individual de responsabilidade limitada? É uma nova modalidade de pessoa jurídica. A primeira coisa que você tem que saber é isso. André, é uma sociedade de um sócio só? Tecnicamente, não. O entendimento majoritário hoje, tem até um enunciado do Conselho da Justiça Federal dizendo isso, é que a EIRELI ela não é uma subespécie de sociedade, ela não é uma sociedade unipessoal, sociedade de um sócio só, não. Ela é uma nova modalidade de pessoa jurídica de direito privado. Você não tem associação, sociedade, fundação, partido político e organização religiosa? Aquelas 5 que estão lá no artigo 44 do Código Civil? Pronto, agora você tem o inciso 6º, que é a EIRELI. Então ela não é uma nova espécie de sociedade, uma subespécie de sociedade. Não, EIRELI é o quê? É a EIRELI. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado autônoma. Uma nova pessoa jurídica de direito privado foi criada. Ela é constituída por uma única pessoa. A EIRELI não tem sócios, ela não tem 2, 3 pessoas como numa sociedade, não, é uma pessoa só. O titular da EIRELI é uma pessoa só. Essa pessoa que constitui a EIRELI tem que ser uma pessoa natural. Não pode uma pessoa jurídica constituir uma EIRELI. Tem que ser pessoa natural. O capital da EIRELI tem que ser superior a 100 salários mínimos. Ela tem capital mínimo, ou seja, tem uma exigência de capital mínimo. Foi questionado, inclusive, por um ADIM, está no Supremo, mas o Supremo não julgou ainda. Certo? Então ela é constituída por uma pessoa só. Essa pessoa constituir ali tem que ser pessoa natural, não pode ser pessoa jurídica. Exigência de capital mínimo, capital tem que ser superior a 100 salários mínimos, né? Ela pode adotar firma ou denominação, né? Ela pode tanto adotar firma quanto denominação. Se adotar firma, como é que vai ser? Vai ter que ser o nome do titular. Você vai ter que usar o nome civil do titular, mas vai acrescentar a expressão EIRELI no final. Se for denominação, você pode usar uma expressão linguística qualquer, né? Então, você pode, ela pode usar tanto firma quanto denominação. A EIRELI é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade limitada. A EIRELI é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade limitada. No que couber, né? No que forem compatíveis. Uma mesma pessoa não pode constituir mais de uma EIRELI, só pode constituir uma. Então eu, André, quero abrir uma EIRELI, abrir. Amanhã eu quero abrir outra, não pode. Cada pessoa natural só pode constituir uma única EIRELI.
certo? Então são regras que você vai encontrar lá nesse artigo que eu mencionei para você e nos seus parágrafos. Artigo 980-A do Código Civil. Muito cuidado com esse assunto. É um assunto que tende a ser cobrado nas provas de direito empresarial, ok? Porque é um assunto muito novo e muito relevante. Vamos voltar aqui no slide. Então, tema recente de grande relevância, Eireli, artigo 980-A do Código Civil. Próximo slide. Alguns enunciados importantes da súmula do STJ. Por que não do STF? Porque direito empresarial, gente, é uma disciplina que dificilmente tem suas questões decididas pelo STF. Geralmente, quem uniformiza o entendimento, os entendimentos acerca do direito empresarial é o STJ, né? Porque você não vai ter, geralmente, questões constitucionais discutidas aí. Então, dificilmente uma questão de direito empresarial relevante chega a ser pacificada pelo STF, né? Morre no STJ, que é o tribunal que uniformiza a legislação federal. Então, por exemplo, os temas relevantes sobre o Código Civil, sobre a lei das sociedades anônimas, sobre a lei de falência, sobre a lei de propriedade industrial, sobre a lei de registro de empresa, são uniformizados pelo STJ. Então, as súmulas do STJ é que você tem que tomar cuidado em matéria de direito empresarial e não com as súmulas do STF. Olha aí, eu separei algumas para vocês, não são as únicas, mas eu separei algumas que são súmulas que geralmente são cobradas em prova. A súmula 388, que diz o seguinte: quando a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, né, enseja dano moral. É uma súmula relativa a cheque. Tem também relativa a cheque, vamos pular já para a súmula 370, que está aqui também, ó, destacada. É aquela súmula que trata de cheque pré-datado. Você sabe que no Brasil, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Cheque é ordem de pagamento à vista. Em tese, não existe cheque pré-datado. Na nossa legislação não há essa previsão. Mas a praxe comercial consagrou o uso do cheque pré-datado, né? Aquele cheque que você emite hoje, mas com data futura para compensação. E a pessoa que recebe o cheque se compromete a só descontar aquele cheque na data aprazada, na data combinada. O que é que diz a súmula 370 do STJ? Diz o seguinte, que se você apresentar antecipadamente, precipitadamente um cheque pré-datado, você vai ter que indenizar a pessoa que emitiu o cheque por danos morais. A súmula 370 diz, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado, né? Porque se você apresentar antes, por exemplo, a pessoa ainda não tinha um dinheiro na conta, aí o cheque vai voltar sem fundos, tal, isso gera um constrangimento. Ou a pessoa até tinha dinheiro na conta, mas aquele dinheiro estava reservado para outras obrigações, porque ela estava contando que você ia respeitar o acordo. Porque, na verdade, como é que a jurisprudência entende o cheque pré-datado? Como um acordo. Então, se você apresenta o cheque pré-datado antes da data combinada, houve quebra de acordo. Quebra de acordo é ato ilícito. Gerando um dano, você vai ter o dever de indenizar. Certo? Então, cuidado com essas duas súmulas sobre cheque, 370 e 388. A súmula 384, que é a que diz que cabe ação monitória para a cobrança do saldo remanescente, né, do bem vendido, o bem alienado fiduciariamente que é vendido. Que é o seguinte, deixa eu explicar melhor isso. Você comprou um carro por alienação fiduciária. Você sabe como é, então, o contrato de alienação fiduciária, né? O carro não é seu, o carro é do banco. O carro só será seu depois que você terminar de pagar todas as prestações. Então, a alienação fiduciária é assim, a propriedade do bem alienado fiduciariamente é da instituição financeira. A posse é do devedor. Se o devedor pagar corretamente todas as prestações, aí ele passa a ser também proprietário, porque a propriedade do banco se resolve, por isso que a gente chama de propriedade resolúvel, e ela se consolida no devedor, a propriedade. O devedor se consolida na propriedade do bem. Se, porém, o devedor não paga, o que é que acontece? Busca e apreensão. O banco pede o bem de volta, porque o bem é dele, o bem é do banco. Você não pagou, o banco pede o bem de volta. Pegando o bem de volta, por meio de busca e apreensão, o que é que o banco vai fazer? Ele pode vender o bem
independentemente de asta pública, tudo. E o que ele arrecadar com a venda do bem, ele vai usar para quitar o saldo que havia, o saldo lá das prestações com juros. Só que às vezes pode ser que com a depreciação do bem e com os juros do coisa, o dinheiro que se arrecada com a venda do bem não dê para quitar. E ainda a pessoa perdeu o carro, o banco vendeu, quitou uma parte, mas ele ainda deve ao banco. Esse saldo remanescente aí, o banco pode entrar com ação monitória. O STJ tem súmula dizendo que para cobrar esse saldo remanescente, o banco pode entrar com ação monitória. Que é aquela ação que não é nem uma ação de conhecimento, nem uma ação de execução. É um meio termo, né? Um procedimento especial que serve para você chegar a um título executivo de uma forma mais rápida do que por uma ação de conhecimento. Se não pode executar, não é uma ação de execução, nem é uma ação de conhecimento. É um meio termo ali entre elas. Súmula 308. Outra coisa da alienação fiduciária em garantia é que não cabe mais a prisão civil do devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia como depositário infiel, né? Porque vocês sabem que o Supremo, naquele julgamento lá recente, há alguns anos, o Supremo disse que não tem mais prisão de depositário infiel no Brasil. A única prisão civil hoje que o Supremo diz que cabe é a do devedor de alimentos. Aquela interpretação que ele fez do Pacto de São José da Costa Rica, né, que é um tratado de direitos humanos, tem natureza supralegal e tal. Então, cuidado, não tem mais prisão civil do devedor de alienação fiduciária e garantia como depositário infiel, desde aquele julgamento do Supremo. Então, a súmula 382, estipulação de juros acima, porque, vamos lá, tem aquela regra da lei de usura, que diz que não se pode cobrar juros acima de 12% no Brasil. E tinha aquela regra, que hoje nem existe mais, da Constituição, né, o artigo 193 lá, 192 da Constituição, que tinha um parágrafo lá que dizia que juros não podia ser superior a 12%. Gente, é pacífico na jurisprudência que esse limite de 12% da lei de usura não se aplica a banco. Por isso que banco pode cobrar juros acima de 12%, né? E isso é óbvio, né, gente? Não se limita a juro com a canetada, né? Isso é uma estupidez, né? O que determina os juros é o mercado, né? É a lei da oferta e da procura. Tentar, isso é uma medida anti-mercado, coisa de quem tem ódio ao capitalismo, esse negócio de querer tabelar juro, limitar juro numa canetada. Isso é coisa de Brasil mesmo. Então, ainda bem que os tribunais, há tempos, consolidaram a jurisprudência dizendo que a limitação de 12% de juros ao ano, prevista na lei de usura, não se aplica à instituição financeira. Não se aplica à instituição financeira. Porque elas são regidas por lei especial, que é a lei 4595 e tal. Beleza. E tem aquela questão. Embora elas possam cobrar juros acima de 12% ao ano, isso não impede que, num caso concreto, o juiz reconheça a abusividade de uma taxa de juros, por exemplo, 40% e tal. Nada impede que o juiz reconheça a abusividade de uma determinada taxa de juros e limite essa taxa. Segundo o STJ, ele deve limitar essa taxa à taxa média apurada pelo Banco Central. E tem essa súmula 382 que diz o seguinte, que a mera estipulação de juros acima de 12% não caracteriza a abusividade. Para caracterizar a abusividade, tem que ter outras coisas. Você tem que ver se é uma relação de consumo, por exemplo, se aquilo está tornando a prestação muito onerosa para o consumidor. Então não é, passou de 12% é abusivo. Não. Podem ser cobrados juros acima de 12%. E o simples fato de a taxa ser superior a 12% não configura abusividade. Ok? Outra coisa, a súmula 381, a súmula que os consumeristas não gostam, né? Que é aquela que diz que é vedado ao juiz e ao tribunal conhecer de ofício a abusividade de cláusulas nos contratos bancários, né? Não pode conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contrato bancário. A súmula 361 trata de falência, né? A notificação do protesto para requerimento de falência tem que identificar a pessoa que recebe a notificação. O protesto para requerimento de falência, gente, é um protesto especial. Então tem que haver a identificação da pessoa que recebeu o protesto. Porque falência é uma medida muito drástica, né? Então, como para você pedir a falência com base na impontualidade, está lá na lei, você tem que ter o protesto, e a lei fala até num protesto especial para fins falimentares, embora o STJ hoje já tenha
jurisprudência dizendo que se for um título de crédito, o protesto cambial vale, mas se for para fim de requerimento de falência, tem que haver a identificação da pessoa que recebeu a notificação, ok? É o que diz a súmula 361. Súmula 299, mais uma súmula sobre cheque. Cabe monitória de cheque prescrito. E uma vez que o título prescreveu, o cheque prescreveu, você não pode mais executar, né? Mas você pode, no caso do cheque prescrito, entrar com uma ação monitória, né? Cabe monitória de cheque prescrito, súmula do STJ, então cuidado. E essa súmula 293 é uma das mais importantes. Ela trata do arrendamento mercantil, do leasing, né? O que é o leasing? É aquele contrato de aluguel, né? Um contrato de aluguel em que você tem aquela tríplice escolha no final. Terminou o aluguel, ou você renova o aluguel, ou você compra o bem, pagando o chamado valor residual, ou você encerra o contrato e devolve o bem. Tinha uma polêmica muito grande quanto a esse valor residual, que era o seguinte: esse valor residual, ele obrigatoriamente tem que ser cobrado só no fim do contrato, se o contratante escolher comprar, ou você já pode cobrar esse valor residual desde o início do contrato, diluído nas parcelas do leasing, que é o que se chama de valor residual garantido. Uma corrente doutrinariamente ainda diz, embora na jurisprudência esteja pacificado. Uma corrente dizia o seguinte: não pode. O valor residual só pode ser cobrado no final do contrato. E se a parte escolher comprar, porque se ela não escolher comprar, ela não tem que pagar o valor residual. Se você cobrar o valor residual antes, né, o chamado VRG, valor residual garantido, isso descaracteriza o contrato de leasing e se torna uma mera compra e venda, a prestação. O leasing, ele tem como característica você só pagar o valor residual no final e se você optar pela compra do bem. Se você está cobrando o valor residual antes, isso é uma mera compra e venda da prestação. O STJ, em princípio, acolheu essa tese. E tinha uma súmula, a súmula 263, que dizia que a cobrança antecipada do valor residual, o chamado VRG, descaracteriza o contrato de leasing e ele se transforma numa compra e venda da prestação. Mas depois o STJ revisou esse entendimento e hoje vale a súmula 293, que diz que a cobrança antecipada do valor residual, o VRG, não descaracteriza o contrato de leasing. Ok? Então, cuidado com essa súmula. Cuidado com essas súmulas todas que eu mencionei para vocês aí, né? Dê uma lida nelas, fique familiarizado, porque se cair na prova, você já está por dentro. E para a gente terminar, né? Vamos falar de alguns artigos de lei que precisam ser lidos, né? Alguns artigos importantes. Vamos lá. Código Civil. Artigo 50, que é o artigo que trata da desconsideração da personalidade jurídica, né? Quando há abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, pela confusão patrimonial, né? O juiz pode estender a responsabilidade da pessoa jurídica ao patrimônio dos sócios e administradores. O artigo 966 é um dos mais importantes, é o que traz o conceito de empresário. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Teoria da empresa, gente, que foi adotada pelo Código Civil. Nunca esqueçam disso, anotem. O Código Civil adotou a teoria da empresa. Então hoje a gente não fala mais em comerciante, nem ato de comércio, como se falava antes. Hoje a gente fala em empresa e empresário. O que é empresa? Empresa é uma atividade econômica organizada. E quem é empresário? É quem exerce essa atividade, quem exerce uma atividade econômica organizada profissionalmente. Ok? O artigo 966, parágrafo único, que é o que trata do profissional intelectual, também conhecido como profissional liberal, aquele que exerce profissão intelectual de natureza literária, artística ou científica, não é considerado empresário em princípio, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. O artigo 971, que trata do empresário rural, já falei para vocês, ele tem a faculdade de se registrar, ele não é obrigado a se registrar na junta comercial. O artigo 974, muito cuidado, dê um destaque a esse, trata do incapaz. Em regra, o incapaz não pode ser empresário. Para você ser empresário, você tem que estar em pleno gozo de sua capacidade civil. Mas o artigo 974 abre duas exceções, permitindo que o incapaz seja empresário em duas situações. Quais são? Primeiro é quando a incapacidade dele é superveniente. Ele era empresário, era capaz e se tornou incapaz depois.
aí ele pode ser autorizado pelo juiz a continuar sendo empresário. Não é que ele vai começar uma atividade, ele já era empresário, ele era capaz, se tornou incapaz depois. A incapacidade é superveniente. E a outra situação é quando o incapaz herda um determinado estabelecimento empresarial. Quer dizer, o pai dele era empresário, morreu e ele era um único herdeiro, então ele vai herdar aquela atividade. Ele pode também ser autorizado pelo juiz, nesse caso, a continuar aquela atividade, né? Artigo 974. 977, muito cuidado com esse aí, é o que trata da sociedade entre cônjuges. Marido e mulher podem fazer parte de uma mesma sociedade? O artigo 977 diz que pode, salvo se eles forem casados no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória. Se eles forem casados nesses regimes, eles não podem figurar numa mesma sociedade. Não podem. Se eles forem casados em qualquer outro regime, aí eles podem fazer parte de uma mesma sociedade. Artigo 977. Artigo 982, que trata da diferença entre sociedade simples e sociedade empresária, né? E o parágrafo único diz que a cooperativa, anotem isso aí, a cooperativa é sempre uma sociedade simples, pouco importa o objeto. Ainda que ela explore a atividade empresarial, ela é uma sociedade simples. Já a sociedade por ações, não, a sociedade anônima, por exemplo. Ainda que ela não explore a atividade empresarial, ela é uma sociedade empresária. Ok? Cuidado com isso. Cooperativa é sempre sociedade simples, independentemente do objeto. Sociedade por ações é sempre uma sociedade empresária, independentemente do objeto. Artigos 986 a 997, eu já mencionei, são os artigos que tratam da sociedade em comum e da sociedade em conta de participação. E o 997 esse artigo é importantíssimo, destaque ele, que é o que traz as cláusulas gerais de um contrato social. O que é que um contrato social tem que ter? Né? Então, cuidado com esse artigo, 997. Artigos 1052 a 1058 são os artigos iniciais da parte de sociedade limitada, gente. São muito importantes esses artigos. Que diz que na sociedade limitada os sócios só respondem pelo valor de suas cotas, que a sociedade limitada ela é regida subsidiariamente pelas normas da sociedade simples, e o contrato social pode prever a regência supletiva pela lei das SA. O artigo 1055, parágrafo 2º, que diz que na sociedade limitada não cabe integralização do capital social com serviços. A integralização tem que ser com dinheiro ou com bens, né? O artigo 1058, que trata do sócio remisso, é aquele sócio que prometeu que ia dar tanto para o capital social e não deu. O que é que os demais sócios podem fazer com ele? Podem expulsar ele da sociedade. Artigo 1058. Então, cuidado com esses artigos 1052 a 1058. Os primeiros artigos da parte limitada são muito importantes. Esses artigos aqui, 1142 a 1149, é sobre o quê? Puxa uma seta aí. Estabelecimento empresarial. Desses aí, eu destaco dois. O 1146, que trata da sucessão empresarial, aquela regra que eu disse a vocês. Quem compra o estabelecimento assume as dívidas contabilizadas, quem vende fica solidariamente responsável por 2 anos ainda. E o 1147 é a cláusula de não concorrência. Se eu vendi meu estabelecimento empresarial para você, em princípio, eu fico proibido de fazer concorrência a você por 5 anos. Salvo se a gente colocou uma cláusula no contrato permitindo. Mas se não, eu fico proibido de fazer concorrência a você por 5 anos. E esses artigos 1155 a 1166 é o quê? Nome empresarial. São algumas regras importantes sobre o nome empresarial. Aquela regra que eu disse, que o nome é protegido no âmbito do território da junta. Se quiser ter proteção em todo o território nacional, tem que fazer um pedido especial. Quais são as sociedades que usam firma, quais são as que usam denominação, qual é a diferença de firma para denominação, está tudo aí. Então, cuidado com esses artigos aqui do Código Civil. Da lei das SA, que artigos eu destaco para você? O artigo 4º, que é o artigo que classifica as sociedades anônimas em abertas e fechadas. Fechadas são aquelas que não têm autorização da CVM para negociar na Bolsa de Valores, né, no mercado de capitais, e abertas são aquelas que têm autorização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para negociar seus valores mobiliários na Bolsa, no mercado de capitais. Companhia aberta, companhia fechada. Artigo 17 é o artigo que fala das preferências das ações preferenciais. Porque na sociedade anônima, você tem diferentes tipos de ações. Você tem as ações ordinárias, que são aquelas que dão direito de voto, mas não tem nenhum outro privilégio. Você tem as ações preferenciais, que geralmente não dão direito de voto, mas tem algumas preferências. Por exemplo, ela dá prioridade no recebimento de dividendo.
Então, o que é que o artigo 17 diz? Que prioridades são essas que uma ação preferencial pode dar? Artigo 109, destaque esse artigo. São chamados direitos essenciais dos acionistas. Direitos que não podem ser tirados dos acionistas. E anote o que eu vou dizer agora. O direito de voto não é um direito essencial. Muitas vezes a gente pergunta assim, são direitos essenciais do acionista, exceto, e tem lá direito de voto. Marque. Muito poucas pessoas marcam, porque pensam, não, direito de voto é essencial. Não é. Tem ações que não dão direito de voto. Agora, quais são os direitos essenciais, André? Participar dos lucros, né? Participar dos resultados, na verdade, né? Fiscalizar a sociedade, né? Então, esses são direitos essenciais. Participar dos lucros, fiscalizar a sociedade, preferência na aquisição de novas ações, direito de retirada, né? Esses são direitos essenciais. Ok? Artigo 116 trata do acionista controlador. Define o que é acionista controlador na nossa legislação societária. Cuidado com esse artigo. Artigo 118 trata do acordo de acionistas. O que é um acordo de acionistas? Está lá explicado. Artigo 132 trata da Assembleia Geral Ordinária, que tem que acontecer todo ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. E o artigo 132 diz o que é que a Assembleia Geral tem que tratar. Artigo 153 a 159, destaque. Destaque esses artigos que ele trata dos deveres dos administradores. Dever de lealdade, dever de diligência, dever de informação. Trata das responsabilidades dos administradores, quando é que eles são responsáveis. Trata da ação de responsabilidade, que é a ação que a sociedade entra contra os administradores para cobrar deles prejuízos que eles causaram à sociedade. 153 a 159, cuidado com esses artigos. E, finalmente, os artigos 220 a 229. André, o que é isso? Puxa uma seta aí e escreva. Operações societárias. Transformação, incorporação, fusão e cisão. Nesses artigos 220 a 229 você vai ter a definição de cada um. O que é transformação? É a mudança de tipo societário, somente. É uma limitada, virou um SA. Isso é transformação. O que é incorporação? É quando uma sociedade absorve outra. Então tem a sociedade A e a sociedade B. A sociedade A incorporou a sociedade B. O que é que vai acontecer? A sociedade A continua a ser a sociedade A, ela não muda. Não surge uma nova pessoa jurídica na incorporação, não surge uma nova pessoa jurídica na incorporação, ela apenas torna maior. E a sociedade B desaparece. Fusão, o que é? A e B se juntam para formar uma sociedade C. Na fusão, sim, surge uma nova sociedade. A incorporação não surge uma nova sociedade. Na fusão, surge uma nova sociedade. E a cisão é quando você transfere parcela do patrimônio de uma sociedade para outra. Cisão. Está tudo explicado nos artigos 220 a 229. E, finalmente, da Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação, eu destaquei o artigo 2º, que é o que diz que a lei não se aplica a empresa pública, sociedade e economia mista e a certas sociedades empresárias, banco, seguradora, plano de saúde. A Lei 11.101 não se aplica a elas. Então, cuidado com esse artigo 2º da lei, que são sociedades empresárias que não se submetem à falência e à recuperação judicial, em princípio. Sociedade de economia mista, empresa pública, banco, seguradora, plano de saúde. Artigo 6º é o artigo mais importante da Lei 11.101. É aquele artigo que trata da suspensão das ações e das execuções quando há a decretação da falência e quando há o deferimento da recuperação judicial. Cuidado com esse artigo. Aí tem aquelas exceções, né? A ação trabalhista não suspende, execução fiscal não suspende, ok? Artigo 21 trata do administrador judicial. Já mencionei para vocês. Pessoa idônea, preferencialmente, não é obrigatoriamente. Advogado, contador, economista, administrador. 47 a 73, esses artigos você tem que ler todos. São os artigos de recuperação judicial. 47, 48 que traz os requisitos. Cuidado com 48. 51, que traz as formalidades da petição inicial. O artigo 59, que trata da decisão que concede. Tem vários artigos aí importantes. Artigos 83 e 84 são os créditos, a ordem de classificação dos créditos. Crédito trabalhista em primeiro, crédito de garantia real em segundo, crédito tributário em terceiro.
está lá nos artigos 83, no artigo 83, e o artigo 84 são os chamados créditos extraconcursais, né, que recebem antes de tudo, inclusive antes dos trabalhistas. O artigo 94 é o segundo artigo mais importante da lei, que são os casos em que você pode pedir a falência e que o juiz vai decretar a falência, né? São 3 incisos, quando há impontualidade justificada de obrigação líquida materializada em título protestado, cuja soma seja superior a 40 salários mínimos. Quando há execução frustrada, né, que você executou o devedor, ele não pagou, não nomeou bens a priori, não depositou, ou quando ele praticou atos de falência. E os artigos 129 e 130 que tratam da chamada ação revocatória. Cuidado com esses 2 artigos da Lei 11.101. Ok, gente, é como eu disse, 1 hora é pouco tempo, são só dicas, ninguém acha que vendo essas dicas, vou fechar a prova, não. Mas é algo que pode lhe ajudar na hora de você orientar os seus estudos. Espero que essa contagem regressiva ajude você nos seus estudos e até, quem sabe, na sua prova. Boa sorte e até a próxima.